Galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de como funcionam os acessos no Integral, quais são os tipos de acesso existentes e como funcionam os menus da ferramenta, tá? É uma visão meio que do básico do Integral, mas que, apesar de ser o básico, tem bastante regrinha aqui, então é importante conhecer as opções que o Integral oferece, tá bom? E até entender como que vai funcionar para quem é novo e precisa conhecer um pouquinho essas funcionalidades, beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar aqui são os tipos de acesso, né? Então, o Integral a gente pode acessar ele por com cinco visões, cinco características diferentes de login e logout, tá? Então, o mais padrão, o mais comum dentro das operações, principalmente nos call centers, é usando telefonia, tá? Então, quando você utiliza telefonia, significa que você vai receber ou fazer uma chamada de voz, né? E já emendando aqui, esse termo telefonia já é um pouquinho ultrapassado, porque a gente também pode ter um chat de texto, né? Então, quando a gente fala que aqui o usuário tem telefonia, ele tem atendimento, tá? Então, ele atende voz ou texto dentro da plataforma, tá bom? Por consequência, a grande maioria também marca ponto, ou seja, né, tem aquele controle de entrada e saída de expediente, né? E que se for, por exemplo, um funcionário conecta, já inclusive está ligado com a folha de pagamento, né? Não sendo um funcionário conecta, vai gerar uma série de relatórios de marcação de ponto, que pode ser utilizado ali para controlar, por exemplo, ABS, tempo logado e algumas outras coisas, tá? Então, a marcação do ponto também é uma coisa muito comum nos perfis dos atendimentos. O segundo item aqui desse carinha aqui é o cara que ele tem o ponto, mas não utiliza telefonia. Então, por exemplo, tem clientes, tem usuários que estão fora do call center ou de um atendimento de chat, por exemplo, e que precisam fazer marcação de ponto. Por exemplo, é um back-office que trabalha offline e que não vai receber chamada, nem fazer chamada, mas que precisa controlar a marcação de entrada e saída, né? Bom, um terceiro item aqui, que é o mais comum entre os gestores, por isso que a gente deu esse nome aqui, é o cara que só faz login e logout, e aí ele não precisa controlar ponto, tá? Então ele loga na plataforma, trabalha e faz um logout a hora que quer e trabalha com uma certa independência de ponto, tá bom? Se você é funcionário na Conecta, a maioria das pessoas, até alguns gestores, tem a marcação de ponto, tá? E aí você vai falar, pô, mas eu tenho marcação de ponto, né? Que aí você se enquadraria, mas eu não atendo ligação, né? Então provavelmente você tem aqui essa marcação e aí depois vou falar que isso aqui está relacionado aos grupos de atendimento, né? E você então tem telefonia, mas só para fazer ligação. Então, por exemplo, você preciso ligar para um cliente, né? Então você vai ter um negocinho que chama Integral Fone e você vai fazer uma descagem lá via Integral, via um softphone próprio nosso, tá? Então, os gestores, a grande maioria, não tem telefonia nem marca ponto. Porém, a gente tem casos de telefonia, só que não tem controle de ponto, né? Então, o que acontece? Esse carinha aqui, que é o quarto da lista aqui, ele usa a telefonia, mas não fica controlando ponto. Então, eu posso logar e deslogar quantas vezes eu quiser,
e não vou fazer aquele controle de ponto. Eu vou detalhar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais do controle de ponto, que está ligado inclusive com algumas normas da, da NR17, como a questão dos descansos, né? E aí eu vou falar um pouquinho melhor de como funciona esse ponto. Mas importante é saber os tipos aqui, as opções que a gente tem, tá? Então, telefonia é um cara que não tem controle de ponto. Ele loga, mas não fica controlando quanto tempo ele demorou para almoçar ou quanto tempo que horas que ele foi embora. Apesar disso tudo tá em log no sistema, a gente tem rastreabilidade, a gente não gera nos relatórios de absenteísmo, por exemplo. Esse cara não está no... É um perfil diferente, né? E tem um gestor ou um perfil que ele é de telefonia opcional, ou seja, quando ele loga na plataforma, eu pergunto se ele vai usar telefonia ou não, e se ele for, a gente faz uma série de controles, inclusive o ponto junto nesse caso, né? Então ele não o ponto, desculpa, a questão dos atendimentos de voz e chat. Então ele vira um cara de telefonia ou ele vira aqui esse cara ele fica entre telefonia e gestor, né? Então se ele seleciona telefonia, ele vai para esse perfil aqui. Se ele seleciona gestor, ele vai para esse perfil aqui, tá? Então é importante saber que tem esse perfil flexível aqui. Bom, falando de acesso, o Integral ele tem como carinha lá na URL inicial dele, né? Essa carinha aqui que é onde eu digito login, a senha e clico para entrar, sem nenhuma dúvida aqui, tranquilo. E normalmente, principalmente para quem marca ponto e usa ou quem usa telefonia, tem que ter um ramal aqui atrelado ao usuário, tá? Isso aqui, 99% dos casos tem que ter. E por que eu tenho que ter um ramal, né, atrelado? Porque como a gente trabalha com um ramal físico, né, em muitas PAs, se você tiver no home office aí, estiver usando 3CX como softphone, esse ramal aqui ele é virtual, então você não precisa ter ele salvo aqui na máquina, né? Mas se você tiver fisicamente num dos sites da Conecta, ou você é um cliente, tem um site e vai usar uma telefonia que não é VoIP, por exemplo, aí muitas vezes você vai ter que ter um ramal gravado. E aí esse ramal é importante porque é onde entrega a chamada, né? Então se você loga com telefonia e está esperando receber uma ligação dos clientes, né? Então você tem que ter um ramal para que a URA possa entregar, o PABX possa entregar essa chamada no seu ramal, né? Então isso é uma amarração física e virtual, né? Mas é importante saber que isso é necessário quando você está trabalhando com telefonia, principalmente quando não é VoIP, tá? Quando é VoIP a gente amarra no usuário e automaticamente sai funcionando em qualquer lugar que ele estiver trabalhando. Mas quando a telefonia é física, depende do ambiente que ele está trabalhando, então isso aqui já está salvo na máquina, não é no usuário, tá? Bom, digita login, senha e entra, né? Aqui tem a opção para alterar a senha. Quando você receber a primeira vez um login de acesso ao Integral, ele vai falar que você tem que alterar a senha, você vem nessa abinha aqui e troca a senha tranquilamente, tá? E aqui, para algumas operações, tem essa opção de esquecer a senha, né? E aí a gente envia a senha por e-mail, por exemplo, tá bom? Isso daqui é bloqueado para a grande maioria das operações, até porque a maior parte das operações não tem acesso a e-mail dentro da empresa e por uma questão de segurança de dados, tal. Então acaba aqui sendo bloqueada essa opção para a grande maioria das operações, tá? Então isso aqui você entra aqui e acaba não funcionando. E aí você, quando esquecer a senha, ao invés de utilizar isso daqui, você vai ter que pedir para o seu chefe, né, entrar numa tela que se chama reiniciar senha. Ele vai reiniciar, você vai receber um código de senha inicial novo, entra aqui, altera e loga novamente, tá? Então é importante saber que reiniciar senha muitas vezes não dá por aqui. Para algumas operações sim, tá? Bom, digitei login, senha, entrei, né? O que vai acontecer? Quando eu estou
num usuário que tem telefonia, né? Isso é muito importante, vou voltar aqui o slide. Então, o usuário que tem telefonia tem esse, né? E esse que é opcional, que pode pular para cá, que eu expliquei lá. Bom, o usuário com telefonia, ele sempre vai aparecer essa área aqui de seleção de grupo de atendimento. Então, vou dar uma breve falada aqui de grupo de atendimento. O que é o tal do grupo de atendimento, né? Então, se você tem um call center, né? E o seu call center, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa que você é dono de um banco, né? Então, você tem que ter um call center para as pessoas ligarem e resolver problemas, né? Então, vamos supor que você tenha lá duas opções na URA. Disque 1 para falar de cartão de crédito e 2 para falar de conta corrente, por exemplo, sei lá. E aí a pessoa digita 1. O 1 vai derivar essa chamada para um grupo, né, que é isso que a gente está falando aqui, que é um grupo, é um número aqui, onde as pessoas que estão amarradas a esse grupo conhecem cartão de crédito. E a opção 2, né, que é o digite 2 para falar de conta corrente, por exemplo, são as pessoas que entendem de conta corrente. Então, por exemplo, o 1190 seria cartão de crédito e o 1449 seria conta corrente, por exemplo, tá? Isso aqui pode ser muitas coisas no integral. Pode ser um grupo para receber chamada, um grupo para fazer chamada, um grupo para atender clientes que estão vindo via chat, né? Então o cliente entrou lá no seu site www.suaempresa.com.br, tem um chatzinho lá, ela começou a falar. Quando começar a falar, pode cair aqui no atendente do integral e o atendente tem que estar logado aqui para ter selecionado esse grupo para receber esses clientes na tela dele, né? Mesma coisa se a gente tivesse um WhatsApp, por exemplo, ele também selecionaria um grupo de WhatsApp aqui e quando logasse, passaria a receber os clientes que estão tentando falar com a sua empresa via WhatsApp, né? E aí ele tem um front, uma tela para falar com os clientes. Isso é tudo padrão do integral, mas isso é tema de outro vídeo, tá? Bom, seguindo aqui, então, o usuário vai logar, vamos supor que ele quer somente fazer, por exemplo, aqui tem um exemplo de cartão de crédito, somente um discador para cartão de crédito, ele flaga esse carinha aqui e clica em iniciar atendimento, tá bom? E aí ele segue, aí eu vou explicar um pouquinho o que acontece, mas isso aqui é um exemplo de como se acessa o integral com telefonia, tá? Então, vai com telefonia, flaga aqui, inicia, segue vida normal. Vamos para o próximo aqui, depois eu vou explicar um pouquinho melhor o reflexo disso daqui, mas vamos para cá primeiro. Algumas pessoas, então vou voltar lá naquele slide, né? Tem o tal da telefonia opcional, né? Que eu falei que tem que escolher se vai ser com ou sem telefonia. Então, voltando aqui, o cara que escolhe com ou sem telefonia, né, que é esse cara aqui, desculpa, eu até pulei aqui a escolha de origem, eu vou voltar daqui a pouco para falar. Eu vou falar primeiro do telefonia. Então, o telefonia opcional, se ele fala que sim, né, ele vai passar por essa tela que eu acabei de explicar aqui, para selecionar o grupo de atendimento. Se ele falar que não, né, que essa perguntinha ela aparece logo depois de digitar login e senha, né? Se falar que não, ele loga e vai para o menu principal do integral direto, sem passar por essa tela aqui. Beleza? E o menu principal no fim é esse menu aqui, tá? Mas daqui a pouquinho eu volto para falar disso daqui. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho dessa questão de escolher origem. Bom, por que às vezes eu tenho que escolher origem, né? Então, quando eu estou logando, depois que digita login e senha, vem essa perguntinha aqui, né? Escolha o site, o local onde você está trabalhando. Porque é muito provável que você esteja, nesse momento, trabalhando com um ramal. Lembra que eu falei que tem o ramal físico e o ramal VoIP, né? O ramal físico, que a gente fala, é um ramal que a infraestrutura física está cabeada, né, vamos falar assim,
no prédio que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu posso ter um ramal, o ramal 2020, seria o número do meu ramal, que na Libero Badaró, que é um dos sites da Conecta, na Libero Badaró, ele existe, é o 2020. Porém, pode existir o 2020 também no site 7 de abril, por exemplo. E aí o que acontece? Como que eu vou saber se eu sou o 2020, né, da Libero Badaró ou da 7 de abril, né? Então a gente tem que avisar, né? E o aviso de onde eu estou é nesse momento aqui, tá? Então o que acontece? Alguns usuários não precisa avisar, porque a gente fala assim, ó, esse cara sempre vai estar na 7 de abril. Então quando a gente configura o usuário, a gente fala assim, ó, ele sempre vai estar na 7 de abril, não precisa nem perguntar para ele. Mas tem usuário que tem dia que está na 7 de abril, tem dia que está na Libero Badaró, tem dia que foi para casa fazer VoIP, e tem dia que está, sei lá, em outro site qualquer, na Barra Funda, por exemplo. Então esse usuário, ele quando vai logar, tem que avisar por onde ele está. Porque a gente precisa fazer o ramal correto tocar na PAD, tá bom? Então é por isso que tem que escolher a origem e informar a origem aqui, beleza? Bom, aqui eu falei já um pouquinho de telefonia opcional e aqui eu vou falar um pouquinho do ponto, né? Quando a gente fala que o usuário vai marcar ponto, que está dentro daquelas opções de acesso ao sistema, o usuário que marca ponto, né, que ele tem essa carinha aqui, né, até é importante notar aqui que ele tem aqui por exemplo, o usuário estava entrando 11h47, né, ainda ia ter que fazer lanche e saída, né, e tem usuário que vai ter que entrar 11h47, fazer descanso, depois lanche, depois outro descanso, depois saída. Então depende do perfil do usuário. Então até aqui eu coloquei essa tabelinha aqui para a gente visualizar as opções. Então entrada sempre vai existir, lanche sempre vai existir e saída sempre vai existir. Descansos depende da sua carga horária, né, e do seu sindicato. E depende se você é funcionário Conecta ou não, porque quando você não é funcionário Conecta, a empresa que está usando o Integral vai escolher usar ou não esse descanso e ela vai te atender de outra forma se tiver alguma outra norma que o sindicato que você trabalha, tá? Mas assim, se você é funcionário Conecta, né, e tem uma carga horária X que a lei fala que tem que ter o primeiro e o segundo descanso, você vai ter, tá? Então, o seu primeiro evento de ponto é a entrada. Então você digita login e senha lá na tela de acesso ao Integral e quando você logar, já vai marcar o seu horário de entrada. Já está contando o seu ponto, né? Então é importante entender que o ponto está amarrado aos eventos de login e logout da ferramenta, tá? E aí tem uma opção de logout sem marcar ponto que eu vou explicar depois, que é o que a gente chama de break, tá? Mas vou falar do ponto primeiro. Então, loguei, estou trabalhando, marquei 9 horas aqui, vamos supor que deu certinho, 9 horas em ponto. 10h30 eu saio para fazer um lanche, né? Volto 10h40, o que eu falo lanche não, é o descanso, que é o que está na norma, né? Depois, se eu marcar de novo, eu marco o início do lanche, se eu sair de novo. Tenho que voltar depois de X tempo, né? Então depende da sua carga horária de novo. Tem gente que tem lanche de 20 minutos, tem gente que tem o lanche de 1 hora, e aí depende da carga horária. Tem gente que tem lanche de 1 hora, mas não tem nenhum descanso. Então é muito variável conforme a sua carga horária, seu horário de trabalho, e aí a gente tem que entender a lei para ver como que você trabalha, né? E tem depois a marcação de segundo descanso e saída. Então, esses eventos são obrigatórios de acordo com o horário de trabalho de cada pessoa. Beleza? Então, segue sempre a orientação do seu líder aqui, do seu supervisor ou do seu RH, né, para você entender os seus eventos de ponto, tá bom? Bom, aí o que acontece? Depois que a gente loga no Integral, né, a gente vem para uma tela inicial aqui que tem um menu, né, o menu que eu falo são esses acessos aqui, né, aqui depois eu vou mostrar logado, daqui a pouquinho já,
e aqui um cabeçalho aqui com algumas opções que elas são dinâmicas, a grande maioria, e algumas são estáticas. Né? O que eu falo dinâmica é que elas, por exemplo, esse botão do telefoninho aqui pode ou não aparecer para você. Né? E assim como pode aparecer outras coisas aqui, e aí é de acordo com liberação de acessos. Tá? Então, por exemplo, se você usa o GameK, você vai ter a bandeirinha do GameK mais aqui. Né? Se você não tem telefonia, você não vai ter o telefoninho aqui. Então, depende um pouco do seu perfil de acesso, entendeu? E aí aqui é um exemplo de um menu com telefonia, né? E tem um menu sem telefonia, que aí é um outro caso, ele não tem o telefoninho rosa aqui, porém esse cara tem um monte de acesso, né? Esse cara tem o GameK, ele tem o apontamento de atividades, tem uma série de coisas aqui, tem uns dashboards, o painel operacional, e algumas coisas são semelhantes, tá? Esse ícone da CD aqui é porque a gente faz um evento anual aqui em parceria com o SBT, o Teleton, e a gente se inscreve para participar por aqui, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Isso aqui é só um evento que esse botão aparece e some de acordo com o período do ano, né? Bom, então falei aqui um pouquinho dos menus e agora eu vou mostrar os menus sem ser no PowerPoint, tá? Vou entrar na tela aqui do usuário e vou mostrar um pouquinho como isso funciona. Então aqui eu estou logado com um usuário que tem telefonia, tá? Então esse usuário com telefonia, que eu falei, ele tem o telefoninho aqui, né? Esse telefoninho, ele quando tem a opção, ele pode colocar a telefonia em pausa, né, ou não. Esse usuário não tem permissão para isso, para controlar, porque ele está no discador preditivo. Tá? Então, no discador preditivo, quem controla a pausa é essa aba aqui. Mas isso aqui é um outro vídeo, eu falo de discador preditivo depois. Mas esse botãozinho aqui, ele tem algumas opções aqui quando está liberado para o usuário, que aí seria opção de pausar a telefonia, ou seja, para de me transferir chamadas, que eu agora estou conversando aqui com o meu supervisor um assunto importante. Então, por favor, eu preciso de uns 10 minutinhos. Eu venho aqui, dou uma pausinha na telefonia e falo com o meu supervisor, tá bom? Que está aqui do meu lado, belezinha, tá? Se eu tiver que falar com ele em outro ambiente, vai ter um treinamento, tal, aí eu vou fazer um break, é outra coisa. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui nesse botãozinho do break, né? E vou dar um exemplo aqui, vou falar assim, eu vou fazer um treinamento ou um feedback, eu vou fazer um treinamento com o meu supervisor. Clico aqui e inicio um break, tá? Ele vai deslogar do sistema e depois na hora que eu logar ele volta novamente. Mas eu não vou fazer isso agora, então vou voltar aqui para o menu principal. Bom, então tem a telefonia, aqui tem onde eu configuro os favoritos, nada mais é do que depois eu falo de favoritos, acho que é melhor eu falar desse menu aqui primeiro. Então eu já volto aqui para falar de favoritos. Aqui tem alguns atalhos, por exemplo, tem uma agenda pessoal, tem um bloco de notas aqui, calculadora, calendário. Bom, é só para vocês visualizarem algumas coisas que existem dentro do Integral. Tem o mural aqui que é como se fosse um mural de recados de motivacionais muitas vezes, então depende da empresa que usa o mural. Se você é funcionário Conecta, você já recebe esse mural aqui diariamente, já deve ter visto, tá? Isso aqui está obsoleto, desconsidera, a gente vai tirar isso aqui do sistema. Bom, aqui tem uma área de avisos, tá? Então tem avisos de script que foi alterado, mensagem para a equipe, mensagem para você, e fala se tem alguma notícia nova. Bom, aqui só é tipo uma legenda de atalhos, né, para você, quero abrir um menu, dá um Ctrl M, né, quero pesquisar, dá o Ctrl P. Então tem alguns atalhos aqui para você navegar aqui no Integral, para quem gosta de usar atalhos de teclado, tá? Eu particularmente não uso, mas às vezes tem algumas pessoas que podem utilizar. Bom, e aqui tem o clique no usuário, né? Aqui eu entro em configurações que eu posso mudar o idioma, mudar a cor, né? O meu tá vermelhinho aqui. Vou pegar um exemplo aqui para a gente dar uma olhada, né? Então, esse cara não tem opção de cor, né? Depois eu mostro um outro usuário que tem várias opções, tá?
Como aqui é ambiente de desenvolvimento, tem até umas coisinhas diferentes. Vou pegar um outro usuário e eu mostro melhor o que é as opções de cores, idioma e outras coisas. Já volto aqui. Bom, a atualização cadastral é alterar nome, e-mail, telefone. Aqui é visualizar o perfil, meu perfil, como está de atendimento, que grupo eu estou atendendo, esse tipo de coisa. Fazer o break e aqui é onde eu queria falar, marcação de ponto. Então lembra que eu falei que tem os eventos de marcação de ponto? Então é aqui que ocorre. Então, por exemplo, tá? Estou trabalhando, tá? Chegou na hora de eu almoçar, ou chegou na hora de eu fazer o primeiro descanso, ou chegou na hora de eu ir embora, tá? Então é aqui que eu vou marcar. Então, assim, hora de fazer o primeiro descanso, por exemplo. Aqui tá falando pro lanche, né? Que esse cara que eu tô logado não tem descanso. Mas se tivesse, seria o primeiro descanso. Então eu clico lá e inicio o lanche. A partir daqui começa a contar o tempo que eu estou fazendo de lanche. É importante saber que isso aqui, para quem é, por exemplo, funcionário conecta, se você ultrapassar o seu tempo de lanche, isso pode ser descontado da folha de pagamento. Então é importante saber que o pão tem que seguir a regrinha dos horários direitinho, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui que eu não quero marcar ponto não, quero mostrar um pouquinho mais a ferramenta. Então o que eu falei dos menus aqui, isso aqui depende da liberação de acesso, tá? Então tem gente que tem 200 coisas aqui, se você é atendente, você vai ter foco mais em atendimento, você vai ter menos, né? Com certeza, que você já vai ter muita ligação para atender. E aqui eu vou navegando aqui. Então, por exemplo, quero ver pendências de monitoria. Eu clico aqui, ele vai abrir aqui uma tela de pendências. Então, note que ele vai colocando essas abas aqui, né, conforme eu vou abrindo aqui no negócio. Quero ver o portal do colaborador. Eu venho aqui e estou vendo aqui mais uma abinha. Agora eu estou com 3. Vamos supor que eu quero fixar o portal do colaborador aqui, porque todo dia eu quero olhar o portal assim que eu logar. Então eu vou clicar aqui nesse cadeadinho e falar ao realizar essa operação, este menu ficará permanente no seu perfil. Então, ok, belezinha. Então, vamos supor que eu tivesse logado de novo, vou atualizar tudo aqui. Ele já traz o portal do colaborador aqui. Eu não precisei vir aqui mais, tá bom? A mesma coisa, por isso que eu falei do favoritos que eu ia falar depois, é o favoritos. Favoritos eu venho aqui, né? E escolho algum carinha aqui para ficar salvo lá na minha tela inicial. Eu flego aqui, salvo, e a hora que eu atualizar essa tela aqui, ele já vai trazer aqui flegado sempre o cara que eu favoritei, vamos falar assim, tá bom? Então, de uma maneira geral, favoritos é isso, super simples, tá? Eu vou pegar um outro perfil agora meu aqui, que é de um usuário que não tem telefonia. Então, um usuário sem telefonia, que é esse carinha aqui, esse, claro, inclusive tem bastante acesso aqui, veja tanto de coisa que ele tem aqui, né? Se você olhar, esse já é um perfil com bastante acesso. Então isso aqui também é importante falar, é que todo usuário, né, todo não, mas muitos usuários, assim que loga, cai nessa home aqui, que é essa casinha, e já tem essa área de notícias aqui, tá? Então é importante saber que isso existe, que cai aqui e que essas notícias são alimentadas aí por uma área ou se você é funcionário conecta das áreas administrativas, se você não é funcionário, provavelmente você tem um gestor da sua empresa aí fazendo a alimentação da área de notícias, tá bom? Mas aqui logou, cai nessa home tem notícias, né? Pelo menos a maioria dos perfis. Tem alguns casos, algumas exceções que não cai, que é o cara, por exemplo, do preditivo, que às vezes a gente direciona direto para o preditivo para já sair discando e fazendo chamada e para ganhar produtividade. E aí depende do acesso. Bom, então o que eu queria falar aqui desse cara, né? Esse cara ele tem algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, ele tem aqui o GameCar, né? Que é um acesso a uma ferramenta da Conecta. Tem uma coisa aqui que chama apontamento de atividades, a gente usa isso aqui mais interno, então se considera. Aqui tem o integral operacional, é um painel, um relatório, vamos falar assim, um relatório online de tipo um DAC, né?
E aqui é um outro relatório, mas é um dashboard com uma série de outras visões aqui, bem bacana inclusive. Mas eu vou falar disso aqui em outro vídeo, é outra pegada, tá? Bom, aqui eu já tinha falado, o favoritos, os atalhos, mensagens, a questão das teclas de atalho aqui. E aqui dentro de configuração pessoal, que eu falei para vocês, né, aqui eu consigo inclusive alterar algum dado pessoal meu, né? Tenho a questão de mudar o idioma, mudar a cor do sistema que eu estou trabalhando, né? E é isso, o resto é coisa que só aparece para a área de tecnologia aqui para fazer algumas configurações da plataforma. Bom, em termos de menu, eu acho que deu para entender aqui mais ou menos como funciona, né? O Game Kali, para quem utiliza, ele fica flutuando aqui, tá? Então, se não quero mais ver o Game K, né? Posso fechar aqui, mas se eu quiser voltar a ver, eu clico aqui na bandeirinha, ele volta a aparecer. Se for o caso, se você estiver usando Game K. Se não tiver, não vai aparecer nem a bandeira, nem esse ícone flutuante aqui que fica aqui mostrando o Game K. Bom, vamos voltar para o PowerPoint aqui. Em termos de menus, é isso. Eu acho que deu para dar uma captada aí na ideia de login, logout, né? Aqui, se você for fazer um logout, né, e não tem telefonia, é só um botão sair, tá? É para não deixar de falar dessa parte aqui. Clicou aqui, saiu, tô deslogado, né? Se você tem telefonia e quer sair ou marcando ponto ou break, eu vou fazer marcando ponto. Você clica aqui, né? Ele pede para confirmar o login aqui na hora de fazer marcação do ponto. Então eu vou iniciar o lanche aqui, pede uma confirmaçãozinha e faz logout normalmente, beleza? Simples assim, tá bom? E aí a hora que eu voltar do meu lanche eu digito a senha aqui e volto a trabalhar normalmente, tá bom? É isso, basicamente é isso. Esse aí é um resumão aí de como funcionam os acessos no Integral, os menus. E aí nós vamos melhorando aí, tirando dúvida conforme vocês forem precisando. Beleza? É isso aí, galera. Valeu.